Olá, eu sou a doutora Lia Lima, sou médica. Venho esclarecer uma pergunta que foi mandada para o nosso canal, na qual a pessoa me pergunta qual é o pior diabetes que pode facilitar uma pior infecção pelo coronavírus, pelo Covid-19. Então, antes de tudo, eu queria esclarecer para vocês que o diabetes tipo 1 geralmente é aquele que ocorre em pessoas jovens. Essas pessoas precisam de insulina logo ao diagnóstico, não imediatamente ao diagnóstico, mas logo ao diagnóstico. E pode acontecer em pessoas de maior idade, é mais raro, mas pode. Mas o fato é que elas usam insulinas porque elas não produzem insulina por um processo de imunidade contra o pâncreas, que seria o órgão que produz a insulina. Já são pessoas que têm sintomas, né? Elas têm muitos sintomas e então o diagnóstico é rápido. No diabetes tipo 2, as pessoas não costumam ter sintoma porque elas não têm deficiência de insulina, elas costumam ter muita insulina. Elas têm o açúcar aumentado, a glicose aumentada, ou seja, o valor de glicemia aumentado. Como o diabetes tipo 1 também, só que o diabetes tipo 1 é o insulinopênico, aquele que não produz insulina, e o diabetes tipo 2 em geral é aquele que tem muita insulina. Bom, então o diabetes tipo 2 em geral acomete as pessoas de maior idade. O que se observou, os resultados que eu trago de hoje para poder responder as perguntas de vocês e, em geral, as perguntas todas que a gente vai ter para poder responder para vocês, pelo menos no início desse processo de infecção do coronavírus, são as informações que a gente obteve com análise apenas observacional na China. O que é uma análise observacional? As pessoas foram manifestando, os médicos foram anotando os dados e com os dados foram oferecidos para a classe médica para a gente poder analisar como era o comportamento desse processo infeccioso de uma epidemia que se transformou numa pandemia. Não são estudos controlados, randomizados, ou seja, os resultados que eu venho falar para vocês não são baseados em evidências científicas, simplesmente é uma evidência observacional, se observou. E pouco se sabe ainda, apesar de que a gente ainda está no lucro em relação à China, porque a gente conseguiu essas informações para poder trazer para vocês. Então, na grande maioria, da maioria da população que levou o óbito, um grande fator de risco para a morte era o fator idade. Então, a idade, que é uma coisa que não muda, ela é o grande fator de risco para levar ao óbito da doença, o pior desfecho da doença. Então, se você tem maior idade, ficar em casa e seguir todas as orientações que a gente tem colocado aqui no canal para que você possa não se infectar e nem se expor, né, a isso. Tá tendo toda a higiene possível. Mas essas pessoas mais idosas, elas também apresentavam outras comorbidades, como, no primeiro lugar, a hipertensão, e em segundo lugar, o diabetes, mas tinham outras, como câncer, DPOC também. E se levantou a possibilidade dessas pessoas terem uma imunidade mais baixa. O que se sabe em relação a todas essas doenças, e isso não é por causa do coronavírus, mas todas essas 4 doenças que eu citei para vocês, elas cursam em comum com uma inflamação de baixo grau. E a inflamação de baixo grau, ela diminui a resposta imunológica para várias doenças. Já essa informação que eu vou trazer para você é baseada em evidência e não é nenhuma novidade. A gente sabe que o diabetes, ele é fator de risco. A glicemia aumentada, não é o diabetes, mas o diabetes descompensado, a hiperglicemia, ela é um fator de risco isolado. Basta ter hiperglicemia, que ele já é um fator de risco para desenvolver uma pior resposta imunológica. Então, toda pessoa que tem diabetes, seja tipo 1, tipo 2, já tem uma pior resposta imunológica e tem uma maior predisposição a doenças. E é por isso que essas pessoas têm uma lista de vacinas específicas que precisam fazer, porque a gente sabe que só o fato de ter diabetes, e só tem diabetes porque tem uma hiperglicemia e que ela pode ser bem controlada, ela precisa se prevenir de algumas doenças fazendo as suas vacinações e tendo seu cartão vacinal em dia. Bom, 90% dos pacientes que eram diabéticos e que evoluíram para o óbito na China, a grande maioria era o diabetes tipo 2. Mas vale salientar que a grande maioria da população que faleceu era idoso. Então, geralmente, o diabetes tipo 1 não chega até a fase de idoso, mas isso aí tem as suas exceções, a gente sabe. E geralmente o diabetes tipo 2, o idoso às vezes acaba não sentindo a doença e não controlando tão bem. Ele já chega descompensado do diabetes sem nem saber que está descompensado, sem ter nenhum sintoma. Então, a resposta que eu tenho para dizer para vocês hoje é que não tem um diabetes, nenhum nem dois, que é menos grave, tá bom? Toda hiperglicemia
todo descontrole da sua glicose, ela é grave, porque só o fato de ter uma glicose aumentada, ela já diminui o seu processo de resposta imunológica. Então, você pode fazer muita coisa em relação a essa informação. A grande deixa do vídeo de hoje é que se você está no seu isolamento, e se você está com tempo, que provavelmente você está fazendo, você tem as duas coisas, o isolamento e mais tempo para você, que esse seja um grande momento para você fazer saúde. Faça mais saúde do que se preocupe com a doença. Esse é o grande momento para você fazer boas escolhas alimentares, faça uma alimentação fracionada, procure ter uma boa ingesta proteica e uma boa ingesta de legumes, e não é momento de estar restringindo tanto carboidrato se você nunca fez isso. Se você já faz isso e você já está com a saúde boa, você pode manter a dieta que você já faz. Mas não é momento de estar iniciando dietas, porque o corpo ele sofre com essas mudanças dietéticas, tá certo? Se for muito rígida, se você vai simplesmente fazer uma mudança dietética para tirar industrializados, para tirar super industrializados, tirar os excessos de frituras, tirar os conservados, o corpo agradece. Então isso não é uma dieta. Eu tô falando de dietas restritivas e de um padrão alimentar muito, muito rigoroso. Isso não é momento. Hidrate-se, procure se hidratar e procure fazer exercícios. Os exercícios sempre, sempre com muita responsabilidade para não acabar tendo uma lesão em casa, tá bom? Então o recado de hoje é: cuide da sua glicemia. Se você tiver um monitor de glicose, fique monitorizando. Observe se você está fazendo o seu tratamento correto, faça o seu tratamento correto e faça a sua contribuição de mudança de estilo de vida, não somente para aumentar a sua imunidade, mas para ajudar no controle glicêmico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo. Não deixe de mandar suas perguntas. E a gente está aqui à disposição. Tchau, tchau.